Aleluia, aleluia. Graça e paz, igreja. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que bênção podemos estar reunidos nessa noite para aprendermos da palavra poderosa do Senhor, para estarmos expostos a essa palavra, amém? Vocês podem se sentar em nome de Jesus. Louvor, muito obrigado. Vocês são uma bênção. Vocês podem aplaudir aqui o louvor. Grupo de música, né? Aleluia. Amém, irmãos? Graça e paz. Me chamo Ed Williams, né? Sou pastor auxiliar aqui. Para vocês que estão nos visitando, para mim é uma honra poder estar junto com vocês nessa noite, poder ministrar a palavra. E principalmente por estar aqui sendo prestigiado pela minha mãe, né? Muito obrigado por ter vindo. Eduardo, meu irmão, doutor Eduardo César, né? Que honra poder estar junto com vocês. Vocês são muito especial para mim. Amo vocês, né? Então, que bênção, queridos, a gente está junto nessa noite. E para mim a responsabilidade só aumenta, né? Tá ali, mas glória a Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao nosso pastor, pastor Chilton, homem de Deus que tem nos ensinado, que tem nos inspirado. Mas antes de iniciar a palavra, eu quero que você esteja com a sua Bíblia aí. Se você tiver com ela, pega ela na sua mão. Se não, que representa ela nessa noite, se for seu telefone. E eu quero que você levante a sua Bíblia assim e diga assim: essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu vou fazer o que ela diz que eu vou fazer. Aleluia! Aleluia! Isso não é a palavra de chavão, irmão. Isso é a palavra verdadeira. Essa é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, para que eu e você faça o que ela diz que a gente tem que fazer. Viva o que ela diz que a gente tem que viver. E comece a fazer, continue fazendo o que ela nos instrui a fazer. Amém? Essa é a palavra verdadeira do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém? Eu acho que vocês que estão em casa já viram o tema da nossa ministração. O tema da nossa ministração é o que tem nos influenciado. Amém? O que é que tem nos influenciado? Nós estamos vivendo os últimos tempos, amém, irmãos? Jesus está voltando e a gente tem que estar atento aos sinais e a tudo que as Escrituras já falou a respeito dos últimos tempos. Mas nesse tempo, o que é que tem influenciado a nossa vida? Agora a moda é ser influencer, né? Digital influencer. Você trabalha com nada contra os digitais influencers, amém? Mas nós devemos entender o que as Escrituras dizem a nosso respeito, para não sermos enganados e não sermos levados para um caminho distante do que o Senhor já preparou para a gente. Então, o que é que tem influenciado a nossa vida? O que é que tem nos influenciado? O que é que faz o motivo do nosso dia? O motivo de nós nos levantarmos pela manhã? O que é que tem sido? O que é que tem ardido no seu coração? Eu queria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 10. Eu quero ler com vocês. Na tradução NVT eu vou ler. A Bíblia diz assim. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Há muitos idiomas no mundo e todos têm sentido. Há muitas influências no mundo. Há muitos idiomas no mundo e todos têm sentido. Eu quero dizer, há muitas influências no mundo e todas elas têm um sentido. As influências, aqueles que nós seguimos, aqueles que nós estamos escutando, ouvindo, está nos levando para onde? Para um lugar melhor ou pior? E eu queria falar aqui o que é influência. O que é influência? Se eu perguntasse a vocês, o que é influência? Alguém pode me responder o que é influência? Um de cada vez, viu? Amém? Alguém que conduz. Alguém que lhe influencia de alguma forma. Pastor Chilton tem nos influenciado aqui a crescermos. Tem nos influenciarmos aqui pela palavra, amém? Não só ele, mas cada ministro que sobe aqui. Mas com um propósito. Há uma finalidade. E eu procurei, a influência é a capacidade de afetar pensamentos, emoções ou ações de outras pessoas, ou até de eventos e resultados.
ela pode ocorrer através de várias formas. Através do exemplo pessoal, da persuasão e de informações. Amém? Então, a influência, ela pode nos influenciar de várias maneiras. E no Google diz que também é uma manipulação. Mas eu quero explicar que Deus não manipula ninguém. Deus, ele deixou o livre-arbítrio para mim e para você fazermos as nossas escolhas. É por isso que temos que fazer as nossas escolhas baseadas na palavra, com um fundamento, um firme fundamento. A manipulação é um princípio do reino das trevas. É o inimigo que quer manipular a vida das pessoas, para tornar elas em marionete delas, fazer o que ele quer, fazer o que ele manda. E que nosso Deus, ele é bom. Diga assim, o meu pai, ele é bom. O meu pai, ele não quer manipular, mas ele quer nos influenciar pela palavra. Ele quer nos ensinar. A Bíblia diz, conheça e prossiga conhecendo o Senhor. Amém? A Bíblia diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte que faz proezas. Fazer proezas é criar coisas. Então nós temos o DNA de Deus em nós. Somos nova criatura, aqueles que aceitaram Jesus e nasceram de novo. Amém? E a influência, ela começou no jardim. Se nós formos lá para Gênesis, no capítulo 3, vai falar do pecado. O primeiro pecado que aconteceu, a desobediência. E veio atrás de uma influência. Veio através de uma influência. Onde a gente sabe que a serpente, Satanás, influenciou aquela serpente para quê? Para ele enganar a mulher, para falar a ela. É verdade que Deus disse que não coma de nenhum fruto. O que é interessante é que o fruto, a árvore, ela estava plantada no meio do jardim. E Adão e Eva já fazia um bom tempo que estavam ali. Mas eles não tinham parado para perceber, porque tinham recebido uma ordem do Senhor, que não comesse daquele fruto. Mas uma influência má, ela vai fazer você olhar para onde não deve. Ela vai fazer você olhar para onde... Ela vai fazer você tirar o olhar de onde Deus mandou você tirar e colocar onde Satanás quer. Uma má influência, entenda, gente? Que foi o que a serpente fez aqui. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer. E aí Eva foi e olhou para aquela árvore. E quando ela olhou, ela viu que o fruto era agradável aos seus olhos. E foi aí que entrou o pecado, a tentação. Uma influência errada. E o nosso inimigo, ele é expert em influenciar pessoas. Ele influenciou uma legião de anjos no céu. Então nós temos que estar espertos, como lá em Efésios, no capítulo 6 diz, estejam atentos contra as astutas ciladas de Satanás. Para quê? Para que não caia no engano, para que não seja influenciado pelo maligno. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, Paulo fala a respeito de influência. Eu vou ler bem rápido com você. Filipenses, no capítulo 2. Amém, gente? Está tão quieto aqui hoje. Aleluia. Daqui a pouco vocês vão começar a entender. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Então Deus não nos manipula, mas ele nos influencia. Deus está nos influenciando a fazer aquilo que é do agrado dele. Amém? Então nós devemos perceber se essas influências são influências boas, se são uma influência que está nos levando para perto de Deus, para perto do propósito ou para distante do propósito. Porque aquela voz que Eva ouviu levou eles para distante do propósito de Deus. Aquilo que era perfeito, o homem que foi criado para governar agora se torna dominado pelo pecado. Por conta de quê? Por conta de uma má influência. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Capítulo 15, versículo 33. Diz que não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias, elas corrompem os bons costumes ou o bom caráter. A má influência, meu irmão, ela corrompe o bom caráter, a influência mal, ela nos leva para um caminho distante de Deus. Amém? Se você pegar uma tomate estragada e colocar em um saco com tomates boas,
aquelas tomates boas também vão ser estragadas. Então tenha cuidado com as suas amizades. Tenha cuidado quem tem influenciado a sua vida. As mídias sociais, o ambiente ao qual a gente está inserido. Qual é o reino que esse influencer representa? Tem pessoas se levantando contra autoridades, se dizendo que é por nome de Deus. Cuidado, gente. Existem ministérios sérios. Existem pessoas que não se dobraram. Pessoas que não se corromperam. Homens e mulheres de Deus que ainda estão na brecha. Então, vamos ter cuidado com quem é que está falando. Às vezes estamos escutando críticas construtivas de quem não construiu nada. Vamos ter cuidado quem é que está influenciando a nossa vida. Quem é que tem ministrado ao seu coração. Aonde nós entregamos o nosso coração. Nós nos rendemos àquilo ali. O homem ele é mais atraído pelo que vê, a mulher pelo que escuta. Quem é que tem sido seus conselheiros? Quem é que tem dado conselhos, mulher, a respeito do seu casamento? A respeito da sua família, a criação de seus filhos? O melhor conselho está aqui, na palavra. Seja influenciado por essa palavra. Priorize essa palavra. Quer ser cheio do Espírito Santo, comece a priorizar a palavra. Ah, mas eu não tenho tempo, pastor. 5 minutos por dia você já está sendo influenciado por ela. Daqui a pouco é 10, 15. E cumprindo os princípios dela, meu irmão, você vai ter uma vida bem-sucedida. Amém? Então, quais são as áreas que eu estou sendo influenciado? Quem é meu influencer favorito? Amém? Ah, mas porque ela representa, ela tem 1 milhão de seguidores, 2, 3 milhões de seguidores. E a vida dela com Deus? Como é que está? Eu vejo influencers, infelizmente, tirando a sua própria vida com as redes sociais, cheias de seguidores. Por quê? Porque não tinha uma vida com Deus. Não tinha uma vida na palavra. Não tinha uma vida voltada aos princípios dessa palavra. Pessoas jovens, cheias de ideias criativas, mas enganando, querendo conduzir para um caminho errado. Então esteja atento, porque as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Deus quer nos influenciar por meio da sua palavra. Deus quer nos influenciar por meio do seu Espírito. Amém? Se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. E esse Espírito Santo, ele é o poder de Deus para destruir as influências do diabo, meu irmão. No nosso trabalho, nós temos sido influência ou nós estamos sendo influenciados? E às vezes não é com palavras não, irmão, é com atitudes. Pessoas vão ver a minha e a sua conduta. Eu e você é a Bíblia que o mundo não lê. Eu e você estamos dando testemunho de quem? Jesus influenciava as multidões. A Bíblia diz que as multidões paravam para escutar Jesus. As multidões se rendiam. Exemplo da multiplicação dos pães e peixes, a Bíblia diz que existia mais de 5.000 pessoas, irmãos, ali. Sendo o quê? Sendo influenciadas para quê? Para cumprir o reino de Deus. É chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. Nós estamos aqui para quê? Para influenciar pessoas, para receber essa palavra e chegar lá fora, derramar naquelas pessoas que precisam. Amém? Nós fomos chamados para isso. Nós, como Ministério Verbo da Vida, nós temos um jeito, o Verbo da Vida de ser. Temos princípios como vida de fé, integridade, unidade e amor, o caráter. Nós, como igreja local, nós temos um propósito, temos uma visão, amar e alcançar as vidas, ensinando e transformando as suas mentalidades pelo poder do Evangelho, equipando elas para o serviço a Deus. Isso é influenciar pessoas, meu irmão, mas influenciar pessoas para cumprir o propósito que Deus já preparou para elas, o propósito que Deus chamou cada um para cumprir. Amém? Influenciar pessoas é isso, influenciar pessoas pela palavra, meus irmãos, influenciar pessoas pelo Espírito Santo. Nós fomos chamados para influenciar pessoas. Diga, eu fui chamado para influenciar a minha geração. Mas nós só podemos influenciar, meu irmão, nos enchendo dessa palavra e nos enchendo do Espírito Santo. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Mas se Ele estiver com a gente, meu irmão, poderemos fazer grandes coisas. Poderemos fazer a diferença no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, no nosso colégio. Eu sempre falo com os meus filhos. Eu digo, cuidado com as influências na escola.
Por quê? Porque não é porque eles são melhor, não, mas é porque eles têm que ser o melhor deles para Jesus. Eu estou criando filhos para o céu. Eu estou influenciando a vida deles para o reino de Deus. Porque um dia prestaremos conta diante de Deus, daquilo que nos foi confiado. Amém? Então, jovens, cheguem na escola ousados, cheios do Espírito Santo. Aí eu vejo, dançando TikTok, postando tudo, e a Bíblia. Na hora de fazer uma oração, se escondendo. Jesus não nos chamou para isso, irmãos. Ele nos deu espírito de ousadia, intrepidez e ousadia pela sua palavra. Nós vemos lá em Atos, eu quero abrir lá em Atos no capítulo 9. E se a gente for ler todo o livro de Atos, irmãos, os homens que foram inspirados pelo Espírito Santo, influenciados pelo poder de Deus, tocando fogo por onde passava, ganhando vidas, expulsando demônios, curando os enfermos, debaixo do poder e da autoridade do nome de Jesus. Amém? Atos, capítulo 9, e o versículo 28. Eu quero ler com vocês. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Amém? Esse aqui era um perseguidor, perseguia a igreja, matava os cristãos, perseguia aqueles homens, prendia eles, mas aí teve um encontro com Jesus. E nesse encontro a sua vida foi transformada, o poder de Deus veio sobre ele, ele recebeu o Espírito Santo. E daí a Bíblia diz que ele andava por Jerusalém, arriscando a sua vida, não tendo a sua vida como preciosa, mas pregando a palavra de Deus, anunciando o reino de Deus, tocando as pessoas pelo poder de Deus. Amém? Aleluia. E não para por aqui, a gente continua lendo e vemos a ousadia com qual esse homem ensinava, a ousadia com quais esses homens inspiravam pessoas por onde passava, influenciava pessoas por onde passava. O Espírito Santo estava influenciando através da vida deles. Nós somos a geração eleita, irmão, sacerdócio real, povo santo, nação santa, povo escolhido de Deus. Não é para esquentar banco de igreja, não. É para tocar fogo por onde a gente passar. É para estar debaixo da influência certa. É para estar debaixo da inspiração certa. É para estar debaixo do poder de Deus. Para tocar a vida de pessoas. Nós estamos aqui por Deus e por pessoas, irmãos. Não é maravilhoso a gente chegar aqui no culto de domingo, o pastor Chilton está aqui cheio da unção, cheio do Espírito, ministrando a palavra. A gente sendo tocado, molhado pelaquela unção que está sobre a vida dele. Não é maravilhoso? A gente está aqui. Então pessoas também precisam desfrutar disso. Existem pessoas lá fora que precisam ser influenciadas por mim e por você. E através do Espírito Santo que está dentro de mim e de você. Amém? Queria que vocês abrissem lá em Atos, no capítulo 13, versículo 9. Eu comecei a ler esse capítulo de Atos e tudo que eu li, eu quero que vocês, quando chegar em casa, leiam o livro de Atos. Espírito Santo, eu quero ser inspirado pelo Senhor através desse livro. Atos 13, a partir do versículo 4. A Bíblia diz que enviados pelo Espírito Santo. Então, influenciados pelo Espírito Santo. Eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Ali na cidade de... É cada nome, viu? Ali na cidade de Salamina. Foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos acompanhava como assistente. Viajaram por toda a ilha, até que por fim chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar Jesus. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente, que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Veja o que esse governador desejava. Ele desejava ouvir a palavra de Deus. E o que eu quero grifar aqui, versículo 8 e 9 diz: Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles, na tentativa de impedir que o governador viesse a crer.
Segura aqui no versículo 8. Paulo chegou naquela cidade, cheio do Espírito Santo, influenciado pelo Espírito Santo. Existia um governador chamado Paulo Sérgio. E aquele governador, ele era um homem sábio, um homem bom, inteligente. E ele queria ouvir o evangelho. Mas existia uma influência má aqui, chamada esse profeta de Baal, esse Bar Jesus. E ele queria impedir que ele escutasse o evangelho. Cuidado com as amizades que querem impedir que você escute o que Deus tem para você. Esteja com seus ouvidos abertos, atentos, para ouvir o que Jesus tem para você, o que Deus quer falar na sua vida. E no versículo 9, a Bíblia diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, diga, cheio do Espírito Santo. Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse: filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, e inimigo de tudo que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Veja a autoridade do nome de Jesus, a consciência de filho de Deus que Paulo carregava. Paulo disse: ei, filho do diabo, você não vai impedir ele de escutar o evangelho, não. Você não vai impedir ele de escutar as verdades. E Paulo foi e influenciou. E deu uma ordem que aquele demônio saísse, batesse em retirada, para que aquele homem fosse alcançado pela palavra. E eu quero concluir aqui no versículo 12, que diz assim: quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. Aquele governador, ele foi influenciado pelo poder da palavra. Ele foi influenciado pelo poder do evangelho. E a vida daquele homem não foi mais a mesma, porque é impossível você ser influenciado pelo Espírito Santo e pela palavra e permanecer o mesmo. Então, o que é que tem te influenciado? O que é que tem me influenciado? Qual é o meu motivo? Qual é a minha razão? O que é que eu tenho feito com aquilo que eu tenho recebido de Deus? Será que eu tenho me deixado influenciar? E é fácil, irmãos, você se deixar ser influenciado. A Bíblia diz que a gente tem que estar firme na palavra para não ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensino errado, por qualquer artimanha. Então, por isso, devemos ter um firme fundamento na palavra. Para quê? Para que quando vier uma influência errada, um ensino errado, algo querer nos paralisar, a gente disser: ei, eu estou firme na palavra. Eu estou firme no que Deus já preparou para mim. Aleluia. Amém. Então, se deixe ser influenciado pelo Espírito Santo, queridos. Queira ser influenciado por eles. Os ambientes ao qual nós andamos, ele nos influencia. A pessoa que está do meu lado, ela está apontando o meu futuro. Selecione suas amizades. Selecione as pessoas que andam com você. Tenha cuidado, meu irmão. Não é que você vai fazer acepção de pessoas, não. Nós temos que amar as pessoas, amém? Nós temos que pregar o evangelho às pessoas, e isso é mostrar o amor. Mas muitas vezes elas não vão querer. E se você não tiver cuidado, ao invés de você influenciar, você é influenciado. Amém? Quando eu me converti, eu queria pregar o evangelho para todo mundo. Mas teve amigos meus que não queriam ouvir. E eles queriam que eu fizesse o quê? Voltasse às mesmas práticas de antigamente. E eu disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida agora é do Senhor. E comecei a inspirar aquelas pessoas, mas eles não quiseram. O que foi que eu fiz? Me afastei, permaneci firme. E lembra que eu disse que a nossa conduta, aquilo que a gente faz, fala mais do que aquilo que a gente diz. E eles vieram para Jesus. Eles disseram: não, se foi na tua vida, assim vai ser na minha. Do jeito que ele fez na sua vida, eu vou fazer na minha. Exemplo está aqui: Félix foi batizado domingo. E eu lembro, Félix novinho, quando eu comecei a falar do amor de Jesus para o pai dele, falar. E ele, domingo está aí, a família servindo ao Senhor. Eles aqui, servindo, amando ao Senhor, sendo influenciados por essa palavra. Então nós nascemos para influenciar pessoas, mas para influenciar da maneira certa, do jeito que a Bíblia nos ensina. Aleluia. O que eu penso e o que eu falo é experimentado pelo que eu vejo e pelo que eu escuto. A gente passa o dia todo no Instagram e depois quer que Deus fale com a gente, né? Passa o dia todo no TikTok, só assistindo vídeo. Aí na hora de dormir é: pai, obrigado, até amanhã. Aí quer que Deus fale, irmão.
Se consagra a Deus, lê tua palavra. O que é que Deus fala contigo? Lê tua palavra em voz alta. Eu li aqui alguns versículos da Bíblia, é Deus falando comigo e com você, irmãos. Ele tratou primeiro comigo. Ah, pastor, se eu não assisto Instagram, não assisto. E tem hora que eu assisto mais do que devia. Aí eu vou lá e paro de assistir. Porque a gente tem domínio sobre a nossa carne. Se você nasceu de novo, meu irmão, o Espírito Santo habita dentro de você e ele vai lhe ajudar em todas as coisas. A Bíblia vai dizer que ele é o Paracletos, aquele que é chamado para perto, aquele que é chamado para nos auxiliar. A Bíblia diz que ele está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Ele não vai nos abandonar, irmãos. Mas está ali, ó. Ontem eu vi uma imagem, Jesus sentado na cadeira, uma imagem, tá? E o abençoado lá só assim, ó. E rindo. Por quê? Porque não tem mais comunhão com o Espírito Santo. Qual foi a última vez que você ouviu o Espírito Santo revelar os segredos que ele tem para a sua vida? Os planos maravilhosos que ele sonhou para você. Qual foi a última vez que você foi influenciado a falar dessa palavra com convicção e com amor? Aleluia, eu não estou aqui, irmãos, querendo... Não, eu estou falando o que o Espírito está mandando, amém? Isso não estava nem aqui. Deixa queimar outra vez o amor de Deus, como da primeira vez. Sabe qual era a minha oração? Eu dizia, Senhor, queima como da primeira vez. E que esse fogo só aumente, Senhor. Que a chama do primeiro amor não se apague. Sabe, que o muito saber... ou querer aprender cada vez mais. Não nos afaste do Senhor. Não nos deixe como um avaliador de ministros, cheios da palavra, mas sem vida com Deus. Deixa que o Espírito Santo influencie tua vida, irmãos. Existe uma influência diabólica que está se levantando. E uma pessoa rebateu até recentemente, dizendo, irmãos, agora você não precisa estar sempre na igreja, não. Basta só ir no domingo. A gente pode ser crente em casa. Isso é uma influência errada, irmão. Você não vai julgar as pessoas, não. Você pode ensinar elas a maneira certa. Quer ser influenciado pela palavra de Deus? Faça o rema. Passe 2 anos se expondo àquela palavra e sua vida vai mudar, irmãos. E isso não é propaganda, não. Quem já fez o rema aqui sabe que você é uma pessoa antes de fazer o rema e uma pessoa totalmente depois. Se expõe à unção que está naquele lugar. Se expõe à unção da palavra. E existe uma influência errada. Tu pode ser crente em casa. Só vai para a igreja domingo. Aí eu disse assim, tu só come no domingo? Irmãos. A gente não pode alisar demais não, irmãos. Vem confrontar a nossa fé. Você viu que foi Paulo disse aqui. Paulo disse, o bichinho, não está querendo deixar que o governador escuta a palavra não. Paulo disse, olha aí, filho do engano. Você não vai impedir esse homem de ser salvo, não. Por quê? Porque Paulo estava cheio do Espírito Santo. A gente leu que ele está cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, nós não vamos temer o que vão pensar da gente, irmãos. Nós vamos impactar onde Deus nos colocar. Sabe? Isso é uma influência errada. Salmos, no capítulo 1, a Bíblia diz, bem-aventurado o varão, o homem, a mulher, o jovem, que não anda segundo o caminho dos ímpios, segundo o conselho dos ímpios. Aí tu, crente, cheio do Espírito Santo, vai pedir conselho a um ímpio. É conselho construtivo de quem não construiu nada, irmão. Sabe como é que você começa a saber que Jesus está na tua vida? Quando pessoas começam a te ligar para se aconselhar com você. Para dizer, olha, eu quero tomar essa decisão, o que é que eu devo fazer? E você vai ser guiado por Deus, irmãos. Fala aquilo que Deus colocar no seu coração, não fala o que vai agradar a elas. Mandem elas orar, se elas forem crentes, tem o Espírito Santo também, e Ele é o nosso consolador, ajudador. Amém? Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida.
Não seja influenciado por este século, por esse mundo. A palavra está dizendo. Mas deixe sua mente ser renovada, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que você seja aquilo que eu criei você para ser. Para que você se torne o homem e a mulher que eu criei. Para que a sua família seja alcançada. Para que você tenha um casamento bem-sucedido. Uma família bem-sucedida. Estruturada pelo poder da palavra. As pessoas que diziam, esse não vai ser nada, vão olhar e vão dizer, só poderia ter sido Deus na vida dele. Por quê? Porque você se posicionou em fé. E disse, Pai, eis-me aqui para cumprir a tua vontade. Para nós sermos influenciados pelo Espírito Santo, devemos dedicar tempo em oração, irmãos. Pastor, eu só tenho 10 minutos no meu almoço. Seja fiel nesses 10 minutos, irmãos. Deus vai acrescentar mais tempo para você. Peça a Ele, a Bíblia diz, peçam e receberá. Eu comecei a declarar, eu disse, eu quero trabalhar menos. Eu trabalhava em 2 empregos, irmãos. E minha família é grande. E eu tive que escolher. E eu disse, não. Eu quero ter mais tempo para a palavra. Eu quero trabalhar pouco e ganhar muito. Como assim? O meu pai sabe. Então, ele vai providenciar isso. Abri mão do meu emprego, de outro emprego que eu tinha. E fiquei só com, faltou. Não faltou, mas está sobrando. Glória a Deus. Tempo de oração. O Espírito Santo vai dizer, faz isso, faz aquilo. O Espírito Santo não vai mandar você magoar as pessoas, entristecer as pessoas, mas vai fazer que você influencie elas. Amém? Vocês estão vindo para dizer que o tempo está acabando, né? Glória a Deus. Amém. Tempo na leitura da palavra. Pastor, só tem esses 10 minutos. Passa 5 na oração e 5 na palavra, irmãos. Deus vai acrescentar o tempo para você ser influenciado. Passa tempo jejuando, irmãos. Jejum não saiu de moda, não. A gente pode jejuar ainda. O jejum não muda Deus, irmão, mas nos muda. Nos deixa mais sensível a escutar a voz dele, as direções, aquilo que ele quer falar com a gente. Não vai mudar Deus, porque Deus é imutável, Ele não muda. Ele é bom, Ele é muito bom, meu Pai. O caráter dele é bom. Você pode dizer assim, Deus é bom. Ele não vai mudar, irmão, Ele é bom. Sabe? É maravilhosamente bom. Eu estava lendo um texto antes de vir, uma passagem, falando a respeito dos pais da igreja. Existia um homem, Policarpo. E ele foi sentenciado, irmãos. Ou ele negaria Jesus e amaldiçoaria Jesus para ser solto, ou então ele morreria. E ele disse, faz 83 anos que ele tem sido tão bom comigo, eu não vou negar ele agora. E a Bíblia diz que aquele homem foi morto, queimado. E enquanto ele estava sendo queimado, ele dizia, esse fogo que está me queimando agora, daqui a pouco passa, e eu vou abrir os olhos com meu Pai. Mas se vocês não se arrependerem, esse fogo arderá todos os dias, até a eternidade na vida de vocês. E aquele homem não negou. O que era que ele estava fazendo? Influenciando isso. Isso no início da igreja. Eu estava lendo hoje e me emocionando, dizendo, meu Deus, como eu estou distante disso, como eu preciso me mergulhar mais para chegar a esse nível. Amém? Então não é tempo de brincar de ser igreja, é tempo de se deixar ser influenciado pelo Espírito Santo. Para quê? Para cumprir o propósito que Deus escolheu para a tua vida. Eu estou vendo que hoje tem muitos jovens aqui. Jovens, Deus escolheu vocês porque sois fortes e já venceram o maligno. Vocês não vão vencer, Ele já venceu por você. Ele nos escolheu para quê? Para nos influenciar pelo poder da palavra, para nos influenciar pelo poder do Espírito Santo. Amém? Tempo com Deus, tempo de oração, vai nos deixar ser influenciados pela palavra. Amém? Então, cuidado com as amizades, cuidado dos lugares que você anda, cuidado com as pessoas que têm lhe dado conselho. Sabe? Pergunte, de onde vem essa influência? Não é, eu quero que você entenda que não é a pessoa. É uma influência, como a gente escutou em 1 Coríntios capítulo 14, 10, que diz que há muitas vozes no mundo. Essas vozes
são espíritos. Mas existe o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele sempre fala aqui dentro. Ele vai dizer, faça isso. Não faça isso. E se a gente for obediente, nós iremos cumprir e viver a palavra de Deus. Amém? Eu quero que vocês fiquem em pé. Aleluia. 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 Leiam o livro de Atos. Vejam esses homens inspirando várias pessoas, inspirando lugares, mudando circunstâncias, mudando ambiente. Ambientes mudam, irmãos. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, que nós entramos naquele lugar, os ambientes mudam. Decida hoje, ser influenciado pelo céu. Fecha teus olhos. Eu quero orar com vocês. Pai, a tua palavra foi pregada, foi ensinada, Senhor. E nós somos gratos, Senhor, pela tua influência, Espírito Santo, nas nossas vidas. Continua nos ensinando, Pai. Continua nos exortando quando preciso for, para o nosso crescimento, para que a gente cumpra e viva o propósito para o qual nós somos chamados. E eu declaro a influência do teu Espírito Santo invadindo cada coração nessa noite. Eu declaro a influência dos céus sobre esse ambiente, sobre a vida de cada um. Aqueles que chegaram atrás de respostas sendo alcançadas, Pai, pelo teu Espírito Santo. Pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu declaro os corações cheios, conselhos sábios na vida dos meus irmãos, inspirações certas para cumprir o propósito, o plano, tudo que o Senhor já planejou de antemão. Muito obrigado, Espírito Santo. Eu declaro a tua boa mão estendida sobre a vida deles, sobre a casa, sobre a família. E eu declaro que essa influência do inferno não vai chegar na casa dos meus irmãos. Eu declaro influências certas, pessoas que vão levar eles para o propósito, que vão esticar eles para viver tudo que o Senhor já planejou para eles. Oh, obrigado. Levanta as tuas mãos e adora ao Senhor, adora ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Influencia os nossos corações, incendeia, queima os nossos corações. Nos dá olhos para ver e ouvidos para ouvir, Senhor, as tuas direções. Nós te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Pai, muito obrigado, muito obrigado. Nós te agradecemos.